Superior do Ministério Público e dar nota que, estando pendente a revisão do Estatuto do Ministério Público, foi feita no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público a reflexão alargada sobre os termos da proposta, por um lado. Foi possível, por outro, consensualização de entendimentos relativamente a um número limitado de matérias e, como seria de esperar, as matérias que poderiam gerar maior controvérsia. O Conselho Superior do Ministério Público não é seguramente diferente da generalidade da sociedade portuguesa e, portanto, aquilo que gerou alguma controvérsia no âmbito da sociedade portuguesa relativamente à revisão do Estatuto do Ministério Público também teve o seu par na reflexão que foi feita no Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, aquilo que os membros eleitos pela Assembleia da República podem dar como contributo para essa revisão tem que ver, sobretudo, com os aspectos em que não tendo havido consensualização no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, com uma ou duas exceções, lhes parecem, todavia, de importância para que a Assembleia possa refletir sobre a bondade das sugestões que apresentem e fazê-las vingar na proposta que se encontra pendente. Eu daria nota apenas de três situações relativas ao Estatuto. A primeira tem que ver com a composição. Tanto quanto me possa perceber, a globalidade dos membros eleitos estão de acordo com uma revisão da composição, embora, como é natural, não haja unanimidade relativamente ao modo como essa modificação da composição se possa fazer. E, portanto, neste ponto, eu diria apenas aquilo que me parece quanto à composição. Eu sou sensível, porque as propostas de lei não são desencarnadas do momento em que são discutidas e votadas, que este é um momento particularmente delicado para se poder fazer uma modificação da composição do Ministério Público, mas essa modificação também pode depender do modo como é feita. E o primeiro ponto tem que ver com também ser uma responsabilidade da Assembleia tornar claro que a composição maioritária por magistrados do Conselho Superior do Ministério Público não é uma recomendação de nenhuma instância internacional, como tem sido continuadamente divulgado. E que existe, portanto, mesmo no domínio daquilo que é a opinião comum no espaço em que nos inserimos, completa liberdade para se poder olhar para as melhores soluções relativamente à composição do órgão de gestão da magistratura do Ministério Público. Dito isto, eu sou sensível, exatamente pela prática, a que uma modificação da composição não deve ser essencialmente de iniciativa política. Política no sentido do órgão legislativo ou do órgão executivo. Mas parece-me, à semelhança do que deveria acontecer relativamente ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados, que tarda o momento em que se abre à sociedade civil a possibilidade de integrar os Conselhos de Gestão das Magistraturas e o Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Trata-se de profissões que têm uma importante função social e que, portanto, só beneficiarão de terem uma participação alargada da sociedade civil, quer na gestão das magistraturas, quer na respectiva disciplina e deontologia. Ter-se-ia nesse enquadramento que encontrar critérios que permitissem uma designação automática pela pertença a uma determinada entidade ou por escolha de determinadas entidades. Exemplifico, é possível dizer indicada pela Ordem dos Médicos, indicada pela Ordem dos Engenheiros, indicada pela Ordem dos Farmacêuticos, pelas instituições de solidariedade social, pela Câmara dos Solicitadores, enfim, é imaginável toda uma panóplia de entidades que poderiam indicar
ou por inerência de exercício de funções nessas organizações, ou por indicação feita expressamente para esse efeito, formas de pertença ao Conselho Superior do Ministério Público e abrir por essa via a gestão desta magistratura à sociedade civil. Porque vale a pena pensar no domínio da praticabilidade das soluções que a suspeição que existe e que, do meu ponto de vista, é inteiramente legítima por parte de vários setores da sociedade relativamente ao excesso de composição corporativa do Conselho Superior do Ministério Público, leva a que se considere igualmente legítimo que os magistrados do Ministério Público olhem com grande crispação qualquer forma de alteração da composição que tenha a sua iniciativa no poder político. Isto é, não vale a pena lei de funil. Se efetivamente existe essa suspeição quanto ao caráter corporativo do Conselho, e essa suspeição é porventura muito legítima e a experiência diz-nos que é muito legítima, a suspeição por parte dos magistrados do Ministério Público relativamente ao modo como o poder político trate o Conselho tem igualmente a mesma legitimidade e, portanto, vai ser necessário ultrapassar essa abordagem de legitimidades cruzadas relativamente às formas de composição do Conselho Superior do Ministério Público e fazer alguma coisa que, porventura, poderia ter sido feita desde o início, que pode ser estendida a outras formas de gestão, como é o caso da magistratura judicial e como é o caso dos advogados, que é abrir os órgãos de gestão ou de disciplina à sociedade civil com critérios que não dependam nem da corporação nem do poder político, mas deem efetivamente alguma ou maior genuinidade e representatividade ao Conselho. A segunda questão tem que ver com alguma coisa relativamente à qual, em regra, o poder político é avesso, mas que vale a pena considerar sem nenhuma hesitação. A autonomia financeira verdadeira e própria do Ministério Público. Fidalguia sem comodoria é gaita que não assobia e, portanto, não vale a pena estarmos com fungagás e gaitinhas relativamente a essa matéria, ou há, efetivamente, a coragem de dar ao Ministério Público, enquanto tal, gerida pela Procuradoria-Geral da República, e depois as formas de gestão logo se veria, mas a autonomia global ao Ministério Público em matéria financeira ou pura e simplesmente ter uma redação tal no preceito que não se fica a perceber se a autonomia é da Procuradoria-Geral da República, se é do Ministério Público, é com certeza inconveniente. O terceiro ponto tem que ver com uma continuada, tanto quanto nos podemos aperceber, exigência por parte dos magistrados do Ministério Público que nos parece inteiramente incongruente, que é a circunstância relativa à reafetação de magistrados depender de consentimento dos magistrados do Ministério Público. Só faltava. Isto é, há limites para tudo e, portanto, faz efetivamente todo o sentido que as formas de reafetação de magistrados do Ministério Público dependam de uma audição prévia dos magistrados do Ministério Público, mas não há, ao contrário do que pretendem habitualmente sustentar os magistrados do Ministério Público, nenhum princípio de magistrado do Ministério Público natural, ao contrário do que acontece com os juízes natural e, portanto, a indispensabilidade de consentimento por parte dos magistrados judiciais darem o seu consentimento quando se tratar de pôr em causa a sua inamovibilidade. Aqui, no caso dos magistrados do Ministério Público, isso não faz efetivamente qualquer sentido. A gestão pode se tornar incomportável ou obrigar em cada momento o Conselho Superior do Ministério Público a invocar o interesse público para exigir a reafetação, portanto, complicando e solenizando alguma coisa que se resolveria facilmente com a indispensável audição dos magistrados do Ministério Público quando se tratar da sua reafetação, mas não fazer depender essa reafetação de consentimento do Ministério Público à semelhança do que acontece, e percebe-se porquê, com os magistrados judiciais. Estes eram os três pontos sobre os quais eu gostaria de dar nota à Assembleia. Seguramente que os outros membros terão pontos a apresentar aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não agradeci o parecer que nos remeteram e que foi distribuído aos senhores deputados.